Olá, olá, boa noite, mais uma live, sejam todos bem-vindos para essa live número 6. Hoje nós estaremos falando sobre brainstorming, que significa tempestade de ideias. Então eu já peço que vocês aí já comecem a convidar aí os seus contatos, já enviar o aviãozinho para cada um deles, para a gente alcançar mais gente ainda. Eu vou também estar enviando aqui, já vou fixar também o comentário aqui para vocês. Vamos lá. Convide o máximo de pessoas que vocês puderem, que a live hoje está bem interessante. A gente vai falar também sobre um pouquinho sobre criatividade, que ela está ligada com o brainstorming também. Deixa eu já fixar aqui. Aí, deixa eu enviar para algumas pessoas. Aproveite e já envia também aí o máximo de pessoas que vocês puderem, para que a gente possa compartilhar esses conhecimentos que não podem ficar só conosco, né? Hoje, inclusive, estamos no dia dos professores. É um dia muito especial. Assim, todos que têm esse desejo de ensinar, todos esses que realmente praticam a educação, merecem realmente aí a nossa gratidão, o nosso apoio. E só temos que agradecer, né? Quantos professores não passaram em nossa vida, em nossa história, e deixaram suas marcas, seus legados dentro de nós, né? Então hoje é um dia especial demais, mês de outubro, um mês maravilhoso, que a gente possa realmente aproveitar bastante o dia de hoje. Deixa eu ver, já enviei para bastante gente aí. Boa noite, Daiane. Vocês estão me ouvindo bem? Já coloca aí um joinha aí se está ouvindo bem, me vendo bem, pra gente começar. Como eu falei no comecinho, a gente vai falar sobre o brainstorming hoje, né, que significa tempestade de ideias. Então, se vocês estão a fim de enfrentar uma tempestade hoje, é aqui mesmo nessa live. Isso. Ai, obrigada. A gente ensina assim com muito carinho mesmo, muita gratidão, porque não custa nada, né? Tudo que a gente aprender, a gente poder ensinar para as pessoas também é maravilhoso. Essa arte do ensinar é fantástico. Então, eu já enviei para algumas pessoas, quem tiver também ao vivo já pode enviar. E eu vou estar começando aqui, a gente vai falar sobre brainstorming, que significa tempestade de ideias. Ou seja, antes de eu falar disso aí, eu vou falar um pouquinho sobre a criatividade para vocês. Então, assim, a criatividade ela é algo natural, é algo que Deus já nos deu, a gente já tem com a gente. Não é significamente que seja um dom, mas é algo que todo mundo tem, né? Então, assim, é de todos, independente de você ter o dom ou não, né? Então, o que muitas vezes algumas pessoas pensam assim, mas eu não tenho o dom da criatividade, mas é porque na verdade não foi acionado, né? É alguma coisa que a gente não teve na infância, por exemplo, algum carinho que nós não tivemos do nosso pai ou mãe, que não nos permite ter assim essa atividade um pouco mais, a criatividade um pouco mais aguçada. Mas não custa nada a gente tentar, né? Entrar em contato aí com a natureza, com as pessoas, com o ambiente. Então a gente consegue resgatar essa nossa essência que é tão natural para cada um de nós, né? Então, assim, a criatividade de fato ela é um potencial humano, né? E realmente a gente precisa estimular essa criatividade. Então, entrando em contato, por exemplo, com jogos de memórias. Boa noite, Marielle. Com joguinhos aí de memória, muitas vezes tem muita gente que até hoje, né, pessoas assim já de uma certa idade, que elas têm aqueles joguinhos, né, fazem um quebra-cabeça, ou, por exemplo, aquele palavras cruzadas, em tudo isso ajuda, né, você ativar a memória para que realmente você tenha a sua criatividade acionada. Então, muitas vezes você precisa realmente se esforçar um pouquinho para que ela realmente apareça, né, para você e você consiga realmente utilizar ela, né, e aí ter várias e várias ideias e, de fato, ser uma tempestade, né, porque a gente vai falar do brainstorming aqui. Eu vou falar particularmente do brainstorming em grupo, mas existe também o brainstorming individual. Eu mesmo uso muito o brainstorming individual, que não é sempre que a gente tem a oportunidade de estar em grupo ou reunido, né? Até porque agora, nesse tempo de pandemia, que a gente já está passando dessa fase, mas normalmente as aulas são todas online. Então a gente tem assim, não tem aquele contato com as pessoas, né? Tem assim por telefone, por videochamada, mas não é a mesma coisa, né? Mas ainda dá pra ter assim, essa realmente tempestade de ideias, né? Então é algo assim que precisa ser exercitado e muito praticado.
Então, realmente, a criatividade ela é natural, é um potencial humano, ela precisa ser ativada. Então, assim, a gente precisa, por exemplo, com alguns exercícios físicos, quando você faz o exercício físico, você vai ao ar livre, você visita uma natureza, vai a algum lugar assim, um sítio, uma fazenda, você percebe que parece que você sente um lugar diferente e você pensa em mais coisas, você tem realmente aquela criatividade em excesso até muitas vezes, né? Um exemplo, algumas pessoas até falam, e eu já percebi isso, quando você está no banho, você também começa a pensar muitas coisas. E é interessante porque quando você entra em contato com a água, que é algo natural, realmente você tem mais pensamentos, você tem umas ideias assim que surgem do nada, né? Tem pessoas, inclusive, que têm o hábito de dormir com um caderninho do lado, né? Porque quando você também descansa, você dorme, às vezes na hora que você vai dormir ou quando você está acordando, você sente também alguma coisa, vem algum insight, como a gente fala direto, né? E aí você tá ali pronta para anotar alguma coisa. Então é interessante, imagina as pessoas que realmente compõem músicas, né? Elas têm esses recursos, elas entram em contato com a natureza, elas escutam músicas. Eu mesmo gosto de fazer a live com fundinho musical, que ajuda bastante, inspira, né, a gente. Então é muito legal a gente trabalhar com essa questão de aguçar a nossa criatividade, porque para que a gente consiga realmente usar ela com eficiência, e quando a gente estiver em grupo, reunido, assim, reunido com mais pessoas, a gente realmente consegue passar aquilo que o grupo está ali em comunhão, realmente sente que precisa daquela informação e você realmente atinge a sua meta, atinge realmente o que as pessoas estão buscando, né? Então, basicamente é isso. Também você fazer uma meditação da palavra, de manhãzinha você já entrar em contato com a palavra de Deus, você meditar um versículo bíblico, você ficar alguns minutinhos em silêncio, tudo isso ajuda, né? Até você cantar uma música, você porventura, assim, eu mesmo direto faço isso, eu deixo música assim, eu coloco uma música, né? Um louvor, aí eu fico escutando o dia todo. E isso me ajuda muito, porque às vezes durante o dia a gente passa por algumas oscilações, né, os altos e baixos do dia, e a música ela faz com que você volte naquele ritmo seu natural, né, e você consiga de fato se tranquilizar, ficar um pouco mais calmo e realmente conseguir desenvolver todas as atividades e tarefas daquele dia que você muitas vezes está atarefado, né. Até esses dias eu ensinei aqui para você fazer listas, né, de coisas para você realmente delegar, ou para você fazer hoje, ou deixar para amanhã. Então você vê aquela lista gigante e você não consegue dar um check em nenhuma tarefa. Então é algo que já saiu fora do comum, né? Porque a música, daí ela faz isso com você. Ela deixa você mais calma e mais calmo, né? E aí você consegue de fato desenvolver aquilo que você precisa, aquilo que você planejou um dia anterior ou no final de semana, né? Muitas pessoas gostam aí de se programar no domingo para a semana toda. Então é bem legal também, ou um dia antes para o outro dia. Então é bem legal. Então assim, a gente precisa realmente se alimentar bem, né? Tudo vai interferir na nossa criatividade. E a gente precisa realmente parar um minutinho ali, pensar em alguma coisa. Existem muitos problemas na nossa vida que muitas vezes a gente não resolve porque a gente não para um minutinho para pensar, não para um minutinho para dar aquele descanso na mente, né? Hoje em dia a gente se encontra com muitas informações que nos permite a gente ficar cada vez mais atormentado com muita coisa, acumulado com tanta coisa, e aí é a hora que a gente realmente não consegue desenvolver tarefas simples, que realmente você poderia desenvolver em segundos, né? Eu muitas vezes quando eu tô fazendo as minhas artes para eu postar, eu viajo, sabe? Porque eu gosto demais. Eu fico ali trabalhando, puxo de um lado a letra, jogo a imagem do outro, fico ali tranquila. Isso me ajuda muito, também é uma coisa legal. Você trabalhar com artes, né? Fazer os designs aí, né? Por mais que simples que seja, mas você vai ali trabalhando, isso te ajuda a desenvolver outras coisas maiores, né? E é claro, a gente já falou aqui também nas outras lives, que você fazer tarefas difíceis já na parte da manhã. Boa noite, Carla. Tarefas difíceis na parte da manhã porque você tem mais disposição. Então isso também te ajuda.
Porque chegar no final do dia, você fazer uma tarefa que você nem fez durante o dia e nem de manhã que você tinha disposição, você não vai conseguir completar ela. Por quê? Porque você já está num nível de estresse alto, você já está cansado, o sono já começa a bater, né? Os nossos neurônios já começam a pedir um descanso, o corpo já começa a pedir água. Então é basicamente isso. Então a gente precisa de fato aguçar a criatividade. Então eu já comecei a falar um pouquinho do que é criatividade antes de eu entrar num brainstorm, que vai estar ligado com as ideias, né? Então a criatividade é natural, não é exatamente um dom, mas é de todos. Ou seja, não é um ou outro que tem, são todos que têm. Mas a gente precisa de fato acionar e colocar aí realmente situações do dia para que a gente volte a ter aquilo que a gente tem por natureza, que é a nossa criatividade. É aquilo que Deus já colocou em nós, né, em cada um de nós. Posso dizer que talvez em uns e mais ou menos em outros, mas na verdade é porque a gente precisa trabalhar mais. Existem pessoas, por exemplo, que trabalham com artes, com pintura, mas cada vez que elas fazem uma pintura, elas estão melhores ainda na criatividade. Por quê? Porque elas estão trabalhando a criatividade. Então você precisa exercitar de fato. Isso, você tem que resolver as coisas mais chatas de manhã. Isso mesmo, Marielle. Porque isso eu, na verdade, aprendi com uma profissional aqui do Instagram também, que ela fala muito sobre a procrastinação. Né? Ela trabalha muito com isso, ela tem estudos científicos que mostram, né, que você deixar as tarefas difíceis já na parte da manhã, você tem uma melhora muito grande no dia. Então você já resolve tudo que precisa resolver de manhã, a sua cabeça já está um pouco mais leve, né? Não tem tanta coisa. E aí depois durante o dia você desenvolve aquelas tarefas com menos importância ou com mais facilidade. Aí você realmente tem um dia mais produtivo, né? Então beleza, gente. Agora a gente vai entrar aí no brainstorming. É uma tempestade de ideias, é você realmente ter aí, é uma ferramenta que ela é muito utilizada na qualidade e assim, é você colocar o cérebro para funcionar. Basicamente é isso, de uma forma, uma linguagem simples, né? Ele é um método que foi criado em 1930 por um americano chamado Alex Fanney Osborne. Então, ou seja, ele era do ramo da publicidade. E ele era um estudioso do pensamento criativo. Por isso que eu falei a criatividade antes. Então ele pesquisava muito sobre isso e desenvolveu esse método aí por volta de 1930. Então assim, não é algo velho, né? É algo muito novo e recente e que tem assim tomado conta de fato das empresas, dos grupos, das reuniões, com certeza também nos grupos aí de RH, né, de recursos humanos, nas escolas, né? Eu mesmo quando fiz a faculdade de gestão empresarial, a gente usava muito esse recurso. E assim, depois a gente vai deixando um pouco mais simplificado, mas de fato ele é um método. Até outro dia eu fiz um Reels aqui super simples e rápido, né? Até eu falei, nossa, é tão simples o brainstorming, né? Mas aí eu fui pesquisar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, tem regras inclusive, tá? Quando é aplicado em grupo. Individual, daí você já dá uma equilibrada mais tranquila, você já deixa um pouco mais da forma que você realmente quer fazer. Mas quando é em grupo, de fato, tem até regras para ser utilizado. Não é assim, vamos dar ideia e acabou, né? Não. Então, assim, até inclusive tem dois tipos de brainstorming. Tem o estruturado e o não estruturado, que eu já vou falar para vocês. Então, assim, o brainstorming, ele de fato é um choque de ideias. É quando você realmente coloca o seu cérebro para funcionar com outro cérebro. Então é um choque de ideias, né? Eu não achei essa palavra, mas eu coloquei porque eu achei bem legal. E na hora que eu tava estudando, veio essa palavra pra mim, ficou bem bacana. Então assim, pra começar, boa noite, Jaquim. Pra começar, vocês têm que ter um problema, um tema, alguma coisa que vocês vão discutir nesse assunto, né? Nesse grupo, né? Eu falo que, até no meu Reels que eu falei, que era você reúne com 5 pessoas, né? Aí nesse estudo que eu fiz, ele já fala que é de 6 a 12 pessoas que você pode reunir, né? E de fato, assim, é legal que vocês formem um círculo. Por isso que eu acho que é legal o brainstorming quando ele é presencial e não online, ele tem um pouco mais de efeito, porque o contato com as pessoas também faz com que você tenha mais criatividade. Obviamente que tem mais desafios também. Porque o online você consegue ainda desligar a câmera, dar uma disfarçada, ou digitar ou não digitar. Mas quando você está presencial, não tem como escapar, né? Você está ali de frente com as pessoas. Obrigada, Jaquim.
Aí você tá de frente com as pessoas e você vai de fato ter que colocar a sua ideia, né, pra funcionar, porque vai passar pela sua vez, é que nem batata quente, né? Você vai ter que segurar a batata quente uma hora, entendeu? A batata vai estar passando e todo mundo vai ter que pegar. Então chegou a sua vez, você vai ter que dar a sua ideia. E é isso que a gente vai falar também, que tem regras, né, pra você falar, tem um momento certo pra você falar. Então você tem que ter um problema, um tema. Aí, por exemplo, no livro, você vai ter que ter um assunto do livro. Ah, eu quero falar da minha vida pessoal, de um assunto particular que eu vivi em tal data. Então você já tem um assunto, basicamente um tema que você vai falar. Então a gente já pode encaixar aqui com o livro também do brainstorm. Então, qual que é o problema que você vai resolver? Ah, eu quero que o meu livro ele alcance pessoas porque eu passei por um processo de cura, alguma doença, alguma coisa. Olha que legal, já é um assunto para que você tenha para abordar nesse livro. Então é aquele momento que você passou, a fase difícil e você alcançou a cura. Então realmente você vai falar assim de uma doença, algo que passou pela sua vida e que na verdade você passou por ela. E aí você obteve a cura e você tem que passar para alguém. Então é bacana porque você já tem um assunto, o tema para você abordar. Então basicamente é isso aqui na questão do livro, para você poder já encaixar aí. Então assim, o brainstorm ele busca soluções. Então a ideia dele realmente é você envolver pessoas de diferentes áreas. Por isso que é legal, por exemplo, numa empresa, né? Ou num grupo de pessoas em algum lugar, né? Que vocês se reúnem, né? Aí vocês pegam pessoas de cada setor diferente, porque cada um vai ter uma ideia. Ou seja, vai ter divergência. Cada um vai ter uma ideia diferente. Então é essa a ideia. Realmente é uma forma rápida de você alcançar soluções, até porque é uma coisa assim que você vai estar fazendo abertamente, né? E é um momento realmente de você colocar a ideia em prática, colocar o cérebro para trabalhar, né? E envolve realmente a participação de todos, como eu falei. A batata quente ela vai passar e todo mundo vai ter que segurar ela e falar alguma coisa, né? Então é até um momento legal, porque vai engajar ali o grupo, as pessoas, né? Até vocês podem fazer rodízio, né? Pegar um grupo de pessoas, faz. Eles chamam assim de sessão, né? É uma sessão que você faz. Aí são rodadas. Então, a cada rodada alguém dá uma ideia. Até vou falar que tem umas regrinhas certinhas para isso. Então, cada rodada, cada um vai dando de fato uma ideia. E aí você pode usar, por exemplo, essas ideias que vão gerar soluções para projetos, processos, no caso nosso aqui o projeto para o livro, e para tudo isso. É muito legal isso, é um conteúdo riquíssimo mesmo. Eu confesso que acho que nem na faculdade eu vi assim esse conteúdo tão completo como eu estudei, assim, eu trouxe para vocês aqui. Lá eles falavam assim simples, não tinha muita regra, sabe? Aqui realmente o brainstorm ele precisa ter regras, porque senão vira uma confusão, né, gente? Por isso que eu falei que tem dois tipos, o estruturado e o não estruturado, que eu já vou explicar para vocês. Então assim, o brainstorm de fato ele promove engajamento, ele motiva a equipe, ele traz assim um espírito de equipe mesmo, de participação. Então é muito legal e realmente tem o alcance das soluções, né? Até já vou adiantar pra vocês, gente, aqui na minha cidade aqui tá trovão pra tudo quanto é lado, sabe? Eu espero que a minha internet aqui ela mantenha firme até o fim, né, pra que a gente consiga passar esse conteúdo. Se porventura cair alguma coisa aqui, vocês já sabem, hein? Mas se Deus quiser não vai cair não. Vai bater firme pra gente poder partilhar esse assunto, que eu acho que é muito importante e realmente a gente pode utilizar pra tudo, gente, pra empresa, pra nossa família, pros nossos negócios e pros nossos projetos de livro também, né? Então assim, e ele vai gerar mais produtividade também, né? Porque você vai ter essas soluções de forma rápida, simples e prática. E normalmente você vai, por exemplo, ficar entre 30 minutos em cada sessão, ou seja, você pode ter várias sessões. Mas, tá um dilúvio aí também, né? Resolveu esse final de semana, começou a chover aqui, já ficou, mas tá bom, né, gente? A gente tem que agradecer demais porque tava muito seco o tempo, né? E as doenças, elas ficam no ar, né, gente? Então, esse tempinho assim vem é um carinho de Deus com a gente, né? Essa chuvinha, um tempinho mais fresco, a gente precisa agradecer de verdade. E rezar por aquelas pessoas que realmente não têm condições, né, de ter uma casa, um lugar para se proteger nesses momentos, né? Eu sempre oro por essas pessoas nesses momentos, porque é complicado, é bem complicado mesmo. Mas vamos continuar firme aqui, né? E é basicamente isso. Então,
realmente vai dar soluções para vocês, soluções simples e rápidas. Então você vai gastar, por exemplo, 30 minutos em cada sessão, né? Mas não pode passar de 4 horas. 4 horas daí já excede o limite, as pessoas não aguentam ficar todo esse tempo fazendo reunião e ali e chega uma hora que as ideias acabam, né? Então, como eu falei, o brainstorm ele pode ser feito em grupo, que é o caso que eu estou abordando aqui hoje, e individual também. Vocês podem utilizar individual, daí já não tem tantas regras, porque vocês não vão ter que bater de frente com ninguém, né, gente? Então, o estruturado é quando os participantes eles apresentam uma ideia por vez, cada um vai falar a sua ideia um por vez, né? E na ordem que foi determinada, ou seja, de cada rodada, eu, por exemplo, eu tô aqui e vocês estão aí, eu vou dar a minha ideia, aí eu passo para outra pessoa que está do meu lado, ele dá uma outra ideia e assim sucessivamente nesse círculo que foi formado. É bacana em círculo porque todo mundo vai estar olhando um para o outro e as ideias com certeza ali vai transitar naquela roda, né? Aquela rodada que vai acontecer. Então assim, tem mais organização na forma estruturada, né? E como eu posso falar para vocês? Vai repetindo novas rodadas conforme forem necessárias. Até porventura ali, até vocês realmente acabar, não ter ideia mais, né? E o não estruturado, daí já é desorganizado de verdade, né? Ele já não tem uma ordem, por exemplo. Eu sou o número 1, a Carla o número 2, a Daiane o número 3, por exemplo. Né? Tem uma ordem no estruturado. No não estruturado não tem essa ordem. Todo mundo pode falar na ordem aleatória mesmo, né? Só que assim, tem um tempo para cada um falar e alguém vai ter que ter um líder ali para pelo menos direcionar essa equipe, né? Para não ficar totalmente bagunçado. Mas não tem assim essa exigência de ser a Daniela número 1, a Carla número 2 e a Daí número 3, por exemplo, né? Realmente eu posso falar ou agora, depois de uns minutinhos eu posso falar de novo. Então é bem assim desorganizado, mas também funciona, porque tem que ter um líder, alguém de fato que esteja ali ajudando a direcionar essa equipe que vai estar ali conduzindo a cada rodada que acontecer do brainstorm, certo? Basicamente é isso. E aí essas rodadas vão acontecendo até que as ideias se acabem. Lembrando que não pode passar dessas 4 horas que eu falei. Cada rodada que dure pelo menos 30 minutos, né? Eu acredito que no máximo para estourar, boa noite Alice, para estourar umas 2 horas no máximo, para não ficar muito excessivo, né? E se puder também ter, até aqui não fala, mas eu vou acrescentar aqui que eu acho muito importante, que tenha intervalos, né? Esses intervalinhos, pelo menos para tomar uma água, para dar uma refrigerada na cabeça, né? Até porque quando você começa a ter muita ideia, e aí um dá uma ideia, outro dá outra, começa a florir, sabe? É uma coisa assim, é demais, sabe? Então talvez não seja interessante o intervalo, mas assim, se alguém precisar tomar uma água, que vá. Pelo menos, né, já fica um pouco livre. Mas o intervalo talvez ele atrapalhe um pouco nesse sentido, porque ali tá todo mundo envolvido, né, nas questões, no assunto, no tema, e aí as ideias realmente começam a sair, você começa a acessar áreas do seu cérebro que você talvez nunca tenha acessado, e quando você chegou lá, você vai desistir. Então não, talvez o intervalo não caia muito bem aqui, mas se alguém precisar, porque às vezes a pessoa tá ali, talvez nem vai dar uma ideia boa se ela estiver incomodada com alguma necessidade fisiológica, por exemplo, né, isso que eu pensei agora, tá bom? E essa técnica do brainstorming, como eu falei, ela pode ser aplicada a projetos, processos, nas empresas, também aqui no brand, né, na vez que a gente começa a colocar a nossa marca, começa a colocar tudo aquilo que a gente quer transmitir para as pessoas, você pode colocar. E também ela é feita muito em campanhas publicitárias, né, que as pessoas têm muitas ideias. Você já reparou aqui no Instagram mesmo? Tem pessoas que você vê assim, como a pessoa fez um stories, nossa, que ideia legal que ela teve, nossa, que post mais diferenciado, ou seja, porque ela com certeza explorou o campo da criatividade e com certeza também ela tem pessoas ao redor dela, pessoas que realmente dão ideias e realmente estão ali envolvidas em cada processo, cada um numa área, e fala, olha, o que você acha a gente colocar isso ou aquilo? Né? E aí você fala assim, como essa pessoa teve essa criatividade para fazer isso? Eu nunca tinha pensado dessa forma. Então o brainstorm ele tem essa tendência para que você olhe, tenha uma visão ampla e você realmente tenha olhos para outras perspectivas, ou seja, olhar com o olho do outro, né? Ter
Isso mesmo, Carla. As ideias vão se complementando, né? Eu começo a frase, alguém termina, sabe? Então é muito legal porque, como eu falei, as perspectivas de cada um são diferentes. O jeito que eu enxergo uma coisa não é a forma que o outro enxerga. Então, esse é um momento muito importante. Inclusive, tem projetos muito grandes mesmo que foram criados dessa forma, com essa ferramenta simples. Pessoas ali que se reuniram, criaram produtos, criaram assim aulas interessantes. Eu mesmo precisei parar um tempo para poder fazer essa aula de hoje. Eu não cheguei aqui de mãos abanando, né? Eu estudei de fato, eu pesquisei, eu tô com uma folha frente e verso aqui olhando aqui aos poucos. É muito conteúdo de verdade. Até depois eu assisto a minha live de novo, porque eu aprendo comigo. Interessante, quando você for fazer uma live, um vídeo, assista quantas vezes você puder, porque você aprende com você. Por exemplo, eu tô aqui falando e tem pessoas me assistindo, a gente tem uma frequência envolvida aqui. E essa frequência, ela faz com que a gente realmente tenha outras ideias. Por exemplo, dessa vez não aconteceu, eu não pude nem ensaiar a live de hoje. Normalmente eu dou uma lida antes, eu falo comigo mesma, eu olho de frente pro espelho, eu leio muitas vezes pro meu esposo, sabe? Daí eu vou falando, nossa, essa live vai ser muito legal, eu já termino assim já. Essa live vai ser demais, é muito aprendizado, sabe? Que eu já faço assim. Essa técnica não é de hoje que eu uso, sabe? Eu escrevo na folha tudo que eu tenho que falar, aí eu leio. E vou falar pra vocês, quando eu tô falando com vocês aqui, eu não tô lendo ao pé da letra, eu dou uma batida de olho. A dica que eu tô dando pra vocês que fazem live, que tem dificuldade com o conteúdo, hein? Eu dou uma batida de olho, eu sei o que tem que falar. E olha que eu falei pra vocês, como eu escrevi à mão, até eu tava conversando com o Joaquim esses dias, né? Eu escrevo à mão, então você tem uma memorização muito maior. Na hora pode ser que você não lembre de alguma coisa, mas na hora que você precisa falar, aí você percebe o tanto de conteúdo de fato que você tem e você conseguiu absorver. Então é muito interessante. Então eu faço isso, eu dou uma batida de olho, eu falo, já sei o que tem que falar, né? Então é uma técnica muito simples e se você realmente tem dificuldade de fazer uma live, como eu tinha há 5 semanas atrás, porque eu tô há 6 semanas atrás, né? Porque eu tô na minha 6ª live, então cada semana eu tenho uma live. Eu nunca imaginei nem estar fazendo a primeira aqui, gente. Então, e pra mim tá sendo muito importante tá podendo ensinar aqui. Boa noite, deixa eu dar uma acenada aqui. Pra mim, tá podendo ensinar aqui tá sendo muito importante, porque eu tô aprendendo muito, sabe? Então, assim, toda semana eu pego um conteúdo, eu falo, eu já sei o que eu vou levar de conteúdo, aí eu estudo um pouco, escrevo tudo o que eu tenho que falar, e aí eu levo esse conteúdo, e depois eu aprendo comigo de novo, né? E assim a gente vai trocando as figurinhas, né? Como a gente disse pro Joaquim, né? A gente vai trocando as figurinhas, as ideias. E até interessante porque quando você tem realmente essa interação, você consegue de fato aprender muito mais, você consegue levar aquilo que você de fato tem dentro de você, a sua missão, né, de levar o conhecimento, o aprendizado, né? E isso, Carla, você tem que escrever. Tem que amar escrever mesmo à mão, né? Eu sempre escrevi bastante na escola, na faculdade, à mão, né? Escrevia muito. Chegava até cansar o braço, né? Tanto escrever. Então ajuda muito, de fato. A memorização sua é bem maior, tá? E isso, o feito é melhor que não fazer, isso mesmo. Inclusive, o perfeccionismo. Eu tinha bastante, eu precisei deixar ele de lado para eu poder fazer meu livro. E olha como foi bom, viu? Porque às vezes eu ficava horas e horas olhando para aquele texto, tentando corrigir, e não tinha mais o que corrigir, mas eu achava que tinha algum erro ali. E mesmo assim o erro escapava, né? Alguma coisinha passava. Mas a gente precisa deixar um pouquinho de lado, porque quando a gente deixar, a gente vai conseguir fazer muita coisa, né? Porque, como a gente aprende muito com o Pablo Marçal, né? O nosso pior conteúdo salva alguém. Então, pode ser que o que eu tô ensinando aqui seja uma coisa simples, né? Mas para alguém vai estar ajudando, né? E vai estar registrado depois. Vocês podem voltar aqui, assistir, porque essa live fica salva. A minha ideia é essa mesmo, deixar conteúdo aqui no Instagram. Até esses dias eu coloquei uma frase, né, que a gente precisa. Conteúdo bom é aquele que a gente libera, né? Porque às vezes a gente acaba deixando o conteúdo preso com a gente e não tem efeito nenhum, né? Então a gente precisa, de fato, liberar o que a gente tem de melhor.
dar o máximo que a gente puder e fazer um over delivery mesmo, entregar muito mais do que foi prometido. Então basicamente é isso. A gente nem começou a live de novo e já a live completamente já tem muito conteúdo aqui que a gente já discutiu. Então a gente tem o estruturado e o não estruturado, tá bom? Então assim, ao final desse brainstorm a gente vai colher alguns benefícios. Como assim? A gente vai ter aí, por exemplo, um efeito positivo na produtividade. A produtividade da equipe vai melhorar, porque daí você vai conseguir dar as suas ideias. Você imagina quantas vezes você estava numa empresa ou num grupo de pessoas e você deu ideias e ninguém deu bola para aquela sua ideia. Isso já aconteceu muito comigo e eu ficava muito triste quando acontecia isso. Eu dava as minhas ideias e ninguém ligava, sabe por quê? Porque eu viajava na maionese mesmo, eu tinha umas ideias impressionantes, assim, sabe? Diferente das outras. Mas as pessoas estavam com a mente tão fechada que elas não conseguiam enxergar que a minha ideia era uma ideia boa. E aí eu deixava de lado, sabe? Eu deixava a ideia morrer, né? Ficar quietinha lá. Falei, não, quando eu precisar de você, eu aciono, né? E hoje eu vejo que essas pessoas nem live fazem, né? Então, não sei o que deu nisso daí. Mas tudo bem. Esse exercício ele vai estimular o espírito de equipe, a colaboração entre os participantes, nas empresas, nas equipes, numa agência, por exemplo, tem pessoas aqui que elas criam agências, né, para atender pessoas, né, por exemplo, aqui no Facebook, no Instagram, para poder atender as redes sociais. Então são essas agências, um grupo de pessoas, né, até um grupo familiar, né, a nossa família é um grupo de pessoas. Então você está sempre ali interagindo, entrando em contato cada uma com elas, e aí você leva esse conhecimento. Você tem essa colaboração. Na empresa, por exemplo, você leva esse pertencimento. Que nem eu falei. Quantas vezes você dá uma ideia e ninguém liga para aquela sua ideia? Mas quando a empresa ou alguém, uma equipe, um líder chega e fala assim, não, hoje eu quero te ouvir, eu quero ver o que você tem para me oferecer e não importa o que você vai falar, mas para mim vai ser produtivo, eu vou anotar e vou ver se é relevante ou não, a gente vai juntar essas ideias e formar algo em comum e ajudar um ao outro, né? Isso, Daiane, eu tava com as pessoas erradas, de fato, sabe? Na faculdade, por exemplo, eu tinha muita dificuldade em grupo, né? Então eu troquei muitas vezes de grupo. Por quê? Porque eu não conseguia ficar em grupos que tinham a cabeça fechada. Aí eu ia trocando, sabe? Até que no final eu peguei um grupo muito bom e a gente desenvolveu aí trabalhos excelentes aí, a gente conseguiu finalizar a nossa graduação, né? Mas é simples, a gente precisa trocar o ambiente, trocar a frequência o tempo todo, porque senão a gente não vive, né? A gente fica meio perdido aí. De fato, o ambiente ele muda muito a nossa frequência, o nosso comportamento, as nossas atitudes. Então a gente precisa de fato movimentar, entrar em movimento, em ação, né? Então é basicamente isso, é você ter direito à voz nesse grupo de pessoas. É muito legal. Até porque eu vou falar na sequência aqui uma premissa do brainstorming, né? Que você não pode haver críticas no momento das ideias, das opiniões que foram dadas. Então isso é legal. Porque não é um momento de você fazer um debate, não é um momento de discussão, é só um momento de fato que você vai liberar uma ideia. E alguém vai estar ali anotando, tomando nota, né? Aí pode ser, como eu falei, aplicado ao branding, né? A publicidade, campanhas publicitárias. E o que vai acontecer? Essa premissa que você... Boa noite, Ivonei. Essa premissa que você não pode colocar críticas nas opiniões que foram dadas e nem muito menos fazer o debate ou discussão, por que elas não podem acontecer? Porque eu mesmo, se porventura, por exemplo, fazer uma pergunta para um professor, que hoje até eu parabenizo todos os professores, que se tiver alguém aqui que dá aulas, né, que é professor, parabéns por esse dia, que dia maravilhoso, né, e espetacular. Se não fosse os professores, o que seria de nós? A gente estaria perdido, né? Sem saber os nossos passo a passo, sem ter uma profissão, né? Sem ter, assim, algo com que a gente desejasse ser no mundo. Então, eu mesmo muitas vezes ia fazer uma pergunta para algum professor e o professor, por exemplo, às vezes era um pouco agressivo, um pouco ofensivo, eu nunca mais fazia pergunta, né? E hoje em dia, como a gente sente falta das pessoas que realmente fazem boas perguntas e dão boas respostas para que ajude a gente no nosso dia a dia. Então, essa parte da premissa, que é para você não colocar crítica no que o outro falou no brainstorm, na chuva de tempestade de ideias, é para que não ocorra bloqueios, trava, né? Então, se alguém de fato... por isso que a alma vai entrar aqui como regra.
Não pode ter críticas, senão realmente vai ter esse bloqueio, a pessoa não vai conseguir alcançar esse nível no cérebro, que ela alcança aquela memória ou aquela parte do cérebro dela que realmente ela alcança essas ideias que precisam ser extraídas da memória, né? Então, e outra, por exemplo, se a pessoa falar alguma coisa ali que não tem sentido, tem que ser anotado também, porque depois vai ter um alinhamento dessas ideias, que a gente vai falar daqui a pouco. Vai ter esse alinhamento das ideias, e aí a gente vai ver de fato o que serve e o que não serve, mas nesse primeiro momento, e o brainstorming também não foi feito para essa discussão, para esse bate-boca, como o povo fala, né? Então, basicamente é isso. Não é um momento de confusão e muito menos de ofensa. Pelo contrário, é um momento de respeito, tá? Respeitar o que o outro tem para dizer, que é muito importante, né? Porque a gente fala, que eu falei, às vezes você dava uma ideia e ninguém ligava para aquela ideia. E aí, para eu poder me manter no grupo, eu tinha que aceitar a ideia das pessoas e ficar ali, me manter ali, né? Até porque o professor falava, não, esse trabalho tem que ser feito em grupo, né? Eu acho muito legal quando eles colocam um grupo assim, eles formam grupos e fazem um trabalho, né? Mas só que muitas vezes não tem regras. E essas regras não nos permitem dar a nossa ideia de verdade, não nos permitem ser livres na hora de expressar, né? Eu vejo que muitas pessoas não conseguem criar conteúdo aqui no Instagram. Por quê? Porque elas têm vergonha de falar um pensamento, um sentimento que elas têm. Eu senti assim dessa forma. Aí quando eu comecei a escrever, boa noite, querida Nilra. Quando eu comecei a escrever, quando eu comecei realmente a colocar o meu rosto aqui um pouquinho, a tapa, né, a cara a tapa, eu percebi que assim, eu fui me desenvolvendo em outras áreas que eu nem sabia que eu tinha habilidades. Então você vai se encontrando, né, por exemplo, a gente tá por uma ferramenta que é o marketing digital. Né, eu faz pouco tempo que eu me encontrei com os livros, porque até então eu não sabia qual área eu ia trafegar aqui, eu não sabia qual área eu ia partir, né? Então assim, aí eu já tenho meu livro hoje, eu fiz meu livro em menos de 30 dias. Aí por quê? Porque eu me desafiei todos os dias. E se você realmente se desafia, sai alguma coisa, e são coisas boas. Pode ser que a sua arte hoje não seja aquela arte boa, né? Aquela arte espetacular, como a gente vê aqui. Por quê? Porque você ainda está começando, você está na fase embrionária, né? Tudo que é pequenininho ainda, né? A gente começa pequenininho, como uma semente, um grãozinho de areia, e vai crescendo. E é assim. Eu mesmo tenho muitas artes minhas que eu vejo assim e falo, nossa, que arte feia, né? Que coisa, mas hoje eu já vejo que eu já tô melhorando um pouquinho mais, né? Depende do seu dia. Tem dia que você está assim num nível de estresse muito alto, não sai tanta coisa boa, né? Aquele seu olhar não fica tão bom para fazer algum produto, para falar alguma coisa. Então, o que acontece? Tem dias, eu mesmo acontece isso comigo direto. Tem dia que eu tô muito inspirada, daí eu aproveito aquele dia pra fazer tudo que eu preciso, sabe? Eu aproveito criar um monte de coisa. Aí eu faço reels, pode ver que daí saem uns reels aqui. Aí eu falo mais nos stories, sabe? Mas tem dia que eu não quero aparecer também. Tem dia que eu assim, tô bem longe. Até agora há pouco minha filha tava chorando ali, né? Porque agora é o momento que ela já tá indo pra dormir, né? Meu esposo tá lutando com ela ali. Então assim, eu tô deixando a minha família um pouquinho de lado para poder servir aqui para vocês, né? Marcar presença de fato, colocar assim o transbordo para funcionar, porque não adianta falar que tá transbordando, mas né, o transbordo muitas vezes ele tá sendo perdido, né? Ou você tá sufocando o transbordo, né? Então, você precisa de fato assumir quem você é, né? Você é filho e filha amada de Deus, você é criativo, você tem ideias muito boas. Ninguém tem ideia ruim não, gente. É que muitas vezes a gente não é ouvido. Quantas pessoas aqui na internet eu encontro que precisa de um ouvido, só isso, né? Para que a gente realmente ajude essas pessoas ouvindo elas. Porque às vezes a gente só quer falar, né? Mas e daí? Tem pessoas que querem ouvir e essa é a necessidade dela, né? Tem um pouco de carência nessa área, né? Quantas famílias hoje não dão atenção para os filhos, para o marido, ou até mesmo para os pais, né? Esquece que essas pessoas existem, né? Então, são coisas simples e a gente acaba deixando de lado e não valoriza. Então, aí o que acontece? A criatividade vai morrendo, né? Você vai sufocando a criatividade, aí você embala ela num embrulho bem fechado e esconde no fundo do baú. Aí o que acontece? A criatividade não vai aparecer nunca, porque você não tem aquele desejo de criar, você não tem desejo de escrever,
né? E a escrita, por mais simples que seja, talvez você não saiba escrever de uma forma tão culta, né? Ou com um professor de português. Eu mesmo não tenho letras, mas sempre tive professores muito bons de português, né? Que me ajudaram. Eu me dedicava muito à escrita, à leitura. Na sala de aula eu me ofertava para fazer as leituras. Por quê? Porque cada vez que você se oferece para fazer alguma coisa, você entra em ação, em movimento, você vai deixando os seus bloqueios de lado. Eu falo que o livro, ele é um meio muito eficaz para que você desbloqueie, você seja curado de muita coisa que você tem dentro de você que você não, nem um remédio cura, entendeu? E ali no momento que você escreve, Deus ele entra em ação, porque o nosso cérebro a gente só usa 1%, nem 1% a gente usa, e essa toda a capacidade que a gente tem no cérebro é porque Deus precisa se comunicar com a gente, né? E a gente precisa se comunicar com ele, mas normalmente ele entende mais a gente não entende tanto ele, mas ele se demonstra pra gente de forma tão simples, né? Através de uma criança, através de alguém que falou uma palavra, através de uma live, através de uma imagem, de um post que você viu aqui no Instagram, através da natureza. Então, é interessante porque você tem essa comunicação dele com a gente. Então, essa capacidade que ele nos deu, a gente não vai conseguir usar tudo, mas quando você se coloca em ação, em movimento, ele entra junto com você. É como aquela imagem que a gente vê na areia, né? A pessoa tá andando na areia, tem 4 pegadas. E aí de repente ficam só 2. Por quê? Porque Deus carregou você. Em aquele momento você está no colo dele. E aí é o momento que de fato vocês dois estão trabalhando em conjunto. E aí as ideias saem, os novos produtos saem, as novas profissões saem, os alunos se formam. Muitas pessoas ganham aprendizado aqui. Então, é basicamente isso, é muito legal e a gente precisa de fato se libertar desses bloqueios que nos travam, né? Então, assim, as regras, elas são simples, como eu falei, a gente não pode ter essa crítica, né? Então, a regra número 1 seria focar na quantidade, ou seja, para que gere realmente o máximo de solução. Tá, por exemplo, na hora que chegar a 50 ideias eu vou pausar. Não, pode sossegar. Todo mundo vai dar ideia, seja de forma estruturada ou não estruturada, e no máximo de quantidade possível, porque quanto mais ideias surgirem, mais você se aproxima da solução do seu problema ou do seu objetivo que você está buscando. Eu quero saber qual assunto de fato eu vou abordar, ou qual que vai ser o título do meu livro. Então, nessas ideias vai surgir também o nome do seu livro, né? Vai surgir a estrutura do seu livro, que possivelmente poderá ser os capítulos, né? Até inclusive na mentoria de livros eu vou falar isso. Meu livro, eu fiz os capítulos por último. Como assim? Fiz por último. Eu escrevi um texto corrido, aí depois eu fui por etapas, lendo cada fase da minha vida, e aí eu fui encontrando o nome do capítulo. E aí foi saindo, foi rapidinho. Um dia eu fiz isso. Então, o que acontece? Tem pessoas que já gostam de fazer uma estrutura antes, né? Eu quero falar sobre esse assunto, e aí vai escrevendo, faz um esqueletinho. Então, aí você já tem, é legal também, porque daí você já consegue fazer pesquisa sobre aquele assunto, se você quiser complementar com alguma explicação, alguma coisa fora, né? Não somente com as suas ideias. Então, é bem legal isso também, se encaixar no livro. Então, aqui você vai focar na quantidade, né, e ter o máximo de ideias possíveis para que chegue mais perto da solução. Suspender as críticas, como eu já falei, né, durante essa criação das ideias. Então, críticas, nem pensar nesse movimento da criatividade e do grupo no brainstorming. Aceitar ideias inusitadas seria, no caso, a regra número 3. A regra número 1 é focar na quantidade e gerar o máximo de soluções. A regra número 2 é suspender as críticas durante o processo da criação das ideias. A regra número 3, aceitar as ideias inusitadas. É que nem eu falei aquela hora, ideias que vêm assim sem sentido, mas tem que aceitar, tá bom? Que essas ideias que vêm assim do nada, né? Então, que na verdade essas são as melhores ideias. Essas que vêm assim do nada, que a gente não consegue nem explicar como veio, né? E então, assim, não pode ter preconceito, não pode ter medo, e mesmo que elas sejam muito ambíguas, né, muito diferentes uma das outras, tá bom? A regra número 4, ela seria você combinar as melhores ideias, ou seja, você vai ver quais são as melhores ideias e você vai combinar elas, né? E aí, as que surgirem também, ou seja, pode ser que sejam as suas ideias que você vai combinar,
ou as ideias dos outros, de um com o outro, né? Então, basicamente é isso. Porque assim, cada um tem uma perspectiva diferente. Então, às vezes a sua ideia, ela foi talvez um pedacinho do quebra-cabeça. E aí a outra ideia da outra pessoa encaixou com a sua. Basicamente é isso, para vocês terem assim uma analogia do que eu tô falando aqui, tá? São essas 4 regras que tem que ser respeitadas no momento do brainstorming, tá? Aí assim, ela tem uma direção. Qual que seria a direção, uma etapa, uma sequência que você vai fazer esse brainstorming? Você vai falar o problema, que é o tema, né? No caso, pode ser o título do seu livro, o assunto do seu livro. Você vai falar assim, olha, eu preciso fazer... O meu problema é fazer um livro. Aí, então, vamos desenvolver ideias? Daí você vai falar das suas fases de vida. Olha, eu passei por isso e aquilo. Ah, dá pra gente falar daquele momento que você viveu na infância. Então, já anota, né? Aquela fase da sua infância. E assim por diante. Aí, o número 2, que é a etapa número 2, você vai selecionar os participantes. Quem serão as pessoas que vai realmente contribuir para esse brainstorming que você vai ter? Então, antes de você começar um brainstorming e você reunir as pessoas, você já tem que ter uma ideia do que você vai discutir. Qual que é o problema que você vai? Eu preciso desenvolver um protótipo numa empresa, por exemplo. Então, você já tem um assunto, um problema, tá? Basicamente é isso. Aí, 2, selecionou as pessoas, os participantes. Você no 3, você vai convocar essas pessoas, tá? Que você vai selecionar e depois vai convocar eles, né? E você vai falar o tema que você vai abordar, do projeto que você vai passar para essas pessoas. No 4, você vai colocar o tema, o problema, por exemplo, num quadro, vai deixar visível para que todos percebam, entendam o que você vai falar. Então, assim, porque às vezes você se comunicou, por exemplo, via WhatsApp ou por telefone e a pessoa acabou esquecendo. Então, você vai deixar visível quando vocês forem se reunir presencialmente, por exemplo, ou online, né? Vai deixar visível para essas pessoas, tá? Esse tema proposto. E pode ser até uma apresentação no PowerPoint também, né? Depois você pode até usar o PowerPoint para ir digitando as ideias. Aí vai da criatividade de todo mundo, né? Ou Flipchart também, a caneta que vocês vão escrevendo, depende, né? Aí se vocês quiserem também uma ideia que veio agora pra mim aqui, né? Se for, por exemplo, um Flipchart, vocês podem, vai estar em círculo para fazer um movimentinho legal para que as pessoas não fiquem muito cansadas. Cada uma levanta por vez e vai lá e escreve a ideia. Se não quiser falar, porventura, né? Cada um vai levantando e vai lá, escreve a ideia. A gente já usou isso uma vez num evento que eu fui. E as pessoas tinham que fazer isso, levantar, né? E colocar, por exemplo, assim, qual palavra você resume nesse encontro? Aí a gente precisava ir lá e colocava a palavra na lousa, no caso, né? Com giz, né? E eu lembro muito bem da palavra, eu coloquei obediência. Que eu senti, assim, que as pessoas, de tudo que a gente vive, assim, a gente não tinha... Boa noite, Roberto, boa noite, Clarice. A gente não tinha a obediência. Então eu achei bem interessante colocar essa palavra e marcou, né? Realmente... A gente precisa ser obediente às coisas de Deus, né? Se eu não fosse tão obediente, talvez nem essa live tava fazendo. E ele tá me cobrando toda semana, né? Você tem que fazer live, pega um assunto lá que você gosta, que você já passou por esse assunto, já vivenciou e passa para as outras pessoas, né? Que vai agregar na vida de alguém com certeza. Então, beleza. Aí a gente fez isso, colocou o problema, no caso, a ideia, colocou o problema no quadro, né? Pra expor pra todo mundo, né? E aí depois, no passo 5, você vai falar das regras. Essas regras que nós já falamos aqui. Então você vai ter que falar as 4 regras para que todos eles entendam e realmente façam da forma certa e não pulem essas etapas, né? Aí depois, no 6, aqui eu achei legal porque eu coloquei esse boa noite, Miriam. Eu coloquei assim que a gente pode colocar, utilizar um software, uma ferramenta que seja, para desenvolver essas ideias. Existem sites aqui, até eu tinha marcado o nome aqui, mas eu não vou lembrar agora. Existe um site que você se cadastra, é como se fosse um mapa mental, né? E esse mapa mental, você coloca, por exemplo, o tema, uma pergunta que você vai colocar. No caso aqui, você pode colocar o problema que você vai abordar. Aí o que vocês fazem? As pessoas, elas acessam do celular, do dispositivo que elas estiverem no momento, e aí entra lá, acessa tudo, né? E acho que tem um código que você acessa. É parecido com o Kahoot, né? Que é um joguinho também que você usa aqui na internet. E aí você digita a palavra.
Aí, conforme você vai digitando a palavra, ele vai formando um mapinha mental mesmo, sabe? Tem a sequência de pé, de lado. Aí, por exemplo, vai que alguém deu a mesma ideia, essa ideia ela fica um pouquinho maior, o escrito, né? Ele fica, as palavrinhas elas ficam todas embaralhadas. E aí essa palavrinha ela fica um pouquinho maior. Por quê? Porque teve duas pessoas que escreveram a mesma coisa. Então é muito legal essa ferramenta. Eu não sei se é Mindymaster, uma coisa assim, sabe? Mas é de mapa mental. Mentimeter, alguma coisa assim, tá? Então aí no 7, vocês vão requisitar as ideias dos participantes, ou seja, na ordem que foi planejada. Então você vai estar fazendo uma requisição dessas ideias. Aí no 7, você vai, por exemplo, ali, você vai ter que estar gravando a reunião. Muito legal você gravar. Então, como a gente está hoje no online, é bem mais fácil para você gravar também. Mas você pode também estar usando somente um gravador. Vai que porventura alguém esquece alguma coisa, então já tá tudo ali gravadinho, né? E é que nem eu falei, tem que ter um responsável para ir anotando, tomando nota e fazendo realmente a organização dessas palavras, dessas ideias, né? Pode ser palavras, pode ser uma frase, depende do que a pessoa vai falar no momento. Que todas são ideias, né? E aí no 7, a gente falou o 7, o 8 para gravar, né? Você pode também estar usando o PowerPoint, como falei, o Word, depende, ou simplesmente na caneta, a mão ali, tá? Aí no 9, é que eu falei, cada sessão ela vai durar 30 minutos, tá? Então assim, na parte do 9 aqui, a gente já sabe que ela não pode passar de 4 horas. Então entra também no passo a passo. No passo 10, vocês vão selecionar um grupo de 3 a 5 pessoas, tá vendo? Era 6 pessoas a 12 para esse grupo fazer o brainstorm. Agora no passo 10, você vai selecionar um grupo de 3 a 5 pessoas para fazer a avaliação dessas ideias. Ou seja, qual ideia foi melhor, qual foi a menos melhor, né? Porque nenhuma ideia é ruim, né, gente? Ela é só um pouquinho menos boa, né? Mas as outras são um pouco melhores, tá? No passo 11, você vai entregar essa lista de ideias para cada grupo que foi selecionado essas melhores ideias. Ou seja, você vai pegar essas ideias e vai selecionar, por exemplo, a cada grupo e ver realmente quais foram as melhores. Então é uma outra forma de fazer a seleção dessas ideias, tá? E aí no passo 13, você vai finalizar essa lista, ou seja, vai entregar para quem criou o projeto, ou seja, por exemplo, eu criei um projeto, então esse grupo que reuniu, fez a avaliação, fez toda essa entrega do resultado, né? No caso aqui, o grupo vai entregar, eu falei acho que o passo 12 já, né? Falei. O passo 12 você vai entregar pro grupo o resultado dessas ideias selecionadas. No 13 você vai finalizar e entregar todas essas ideias, a seleção e a avaliação que foi feita das melhores para quem criou o projeto, para quem começou tudo, né? Pro responsável final, tá? Basicamente é isso, foram esses passos que vocês têm que... É uma direção que vocês têm para seguir o brainstorm. Lembrando que tem regras, lembrando que pode ser... todo mundo tem a criatividade natural, é para ser usado de verdade, não é para ser descartada nenhuma ideia. É essa palavra que eu tinha que lembrar. Não é para ser descartada nenhuma ideia, tá? E... é que nem eu falei, essas ideias, tem uma observação aqui, elas podem ser perguntas. Sabe quando você vai desenvolver alguma ferramenta? Por exemplo, tem ferramentas no coach que a maioria delas é perguntas. Porque através das perguntas você tem um autoconhecimento. Eu mesmo utilizei muito isso. Se alguém observar depois aqui no meu feed, eu uso muito de perguntas nos meus... como que fala? Na descrição do post. Eu coloco muitas perguntas, porque na hora que eu tô fazendo aquela pergunta... Não é que eu tô perguntando pra quem vai ler depois, eu tô perguntando pra mim mesma, sabe? Depois eu tenho que me responder. E é muito legal. Que a gente às vezes não desenvolve alguma criatividade, alguma tarefa boa, por quê? Porque a gente não faz perguntas. Não é só fazer perguntas para um terceiro, mas pra você mesma, né? Como que eu tô hoje? Como que eu posso nomear o meu sentimento de hoje, né? Qual que é, de fato... Qual é a minha habilidade? Vocês saberiam dizer pra mim aqui quais são as suas maiores habilidades? Pelo menos as 3 maiores habilidades? Se vocês souberem, já coloca aqui no comentário pra mim, pra gente já interagindo e dando essas ideias, né? Quais habilidades vocês têm? Eu às vezes me perdia nisso. E aí eu comecei a parar pra pensar, porque daí você tem que parar realmente
e colocar a cabeça para trabalhar, né? Colocar o cérebro para funcionar. Então, assim, essas perguntas, é que nem eu falei, esse brainstorm pode ser para isso, só para gerar perguntas. Ou para gerar nomes de livros, ou nome de projetos, ou algum produto, ou algum processo, sabe? Então, assim, ela é uma ferramenta muito diversificada, a gente pode utilizar de várias maneiras. Então, basicamente é isso. Como eu falei, você pode desenvolver capítulo, os títulos, como será o projeto gráfico do meu livro, como que será o sumário, como que eu vou querer o sumário, ele vai ser um sumário simples? Eu tenho um livro aqui, acho que ele não está aqui comigo agora, mas o sumário dele, ele é todo assim como se fosse um mapa mental, sabe? É muito legal. Então, assim, cada um tem uma ideia. Até eu trouxe um livrinho pra vocês, que na época quando eu comprei, acho que eu fui enganada, viu, gente? Porque ele falava que tinha, sei lá, acho que era mais de 100 páginas. Deixa eu confirmar. Tinha acho que umas 200 páginas. Aí quando eu comprei, ele tinha só 64. E eu fiquei decepcionada, porque eu gosto muito de livro grosso, assim, que tem muito conteúdo, sabe? Me atraem muito esses livros, apesar de eu não ler todos eles, assim, com tanto afinco, né? Mas, e eu falei, como pode, né? Um livro que era para ser 200 tem 64 páginas. Inclusive foi ele, que eu usei como base aqui para nossa aula de hoje. E eu descobri sem querer, eu tava já querendo falar sobre o brainstorming aqui, eu pesquisei um pouco na internet. Mas quando eu vi esse livrinho, ele fala da ponta do começo até o fim sobre o brainstorming. Então ele detalha muito sobre tudo, sabe? Que eu falei pra vocês aqui, teve muita coisa que nem deu pra falar, porque é muito mesmo, sabe? E ele dá várias ideias. Uma coisa legal também, assim, como dica bônus pra vocês, é tudo que vocês forem fazer, deixe visual. Eu mesmo tenho memória visual. Então façam realmente mapas aí, coloquem expostos em algum lugar na casa de vocês, o que vocês almejam, sabe? Onde vocês querem estar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, é uma forma de vocês visualizarem. E cada vez que vocês verem aquilo, vocês vão falar assim, nossa, eu tenho que fazer tal tarefa, eu tenho que alcançar tais metas para eu chegar lá naquilo que eu quero, o meu objetivo, a minha meta, a minha visão de futuro. Então é muito legal. Então esse livrinho aqui é Mentes Extraordinárias. É esse aqui, ó. Vocês conseguem ver aí. Mentes Extraordinárias, como desenvolver todo o potencial do seu cérebro. Gente, ele fala de criatividade, memorização, concentração, produtividade, aprendizado, inteligência e raciocínio lógico. É tudo isso, é muito legal. É interessante que eu sempre gostei de falar esses assuntos, né? De memória, de cérebro, eu sempre gostei. Mas nunca fui a fundo nesses assuntos. E hoje eu vejo que a gente sente muita falta de estudar sobre isso, né? E é a chave de tudo, né? A gente precisa realmente ter esse controle do nosso cérebro, porque senão ele domina a gente não faz nada, né? Porque ele só quer descansar. Aí você acorda de manhã, você quer voltar a dormir mais um pouquinho, né? Eu às vezes nem durmo direito, porque eu já fico meio acordada já pra estudar mais, né? Pra ter mais tempo aí, pra estar abordando mais assuntos e mais conhecimento, porque a gente nunca para de aprender, né? Eu lembro que eu comecei a fazer um curso técnico de administração e eu nunca mais parei de estudar. Já tem 10 anos aí que eu tô estudando sobre administração, gestão de empresas, de pessoas, e a gente vem estudando um pouquinho de tudo, né? Hoje a gente já tá no campo dos livros, que é uma coisa que eu sempre achei legal. Sempre tive muitos livros aqui na minha casa e não parei de comprar. Essa semana já comprei mais um livro. Nunca para, né, gente? O livro é o nosso companheiro dia a dia, né? É aquele que você deixa ali na mesinha, ali, né, no criado mudo, e você coloca ele ali, ele fica ali. Ele realmente respeita a sua posição, né? Onde você tá, eu falo que eu costumo deixar os livros todos espalhados aqui na minha casa. Eu tenho um pouquinho no quarto, um pouquinho na sala, um pouquinho na cozinha também, uns cantinhos que eu deixo. Daí minha filha, ela passa e ela tem os livrinhos dela também, mas ela quer pegar os meus livros, né? Aí eu tenho que ficar atenta, porque às vezes ela pega a caneta pra riscar, ela quer riscar a parede. Então assim, essa semana eu comprei uma mesinha pra ela, né, com uma cadeirinha. E agora ela tá se divertindo demais, né? Ela quer estar escrevendo, desenhando. Então assim, a gente fica junto. Uma coisa legal também é vocês terem um caderno de desenho, ou seja, é uma dica essa também, viu? Um caderno de desenho para vocês pintarem, fazerem pinturas mesmo, porque ajuda muito na criatividade e vocês de fato conseguem aí desenvolver mais coisas, ter mais ideias.
Eu falo que eu só não coloco mais coisas aqui no feed do Instagram porque eu gosto muito de fazer no dia, sabe? Tem coisas que eu decido fazer no dia. Às vezes eu projeto alguma coisa, que nem hoje. Hoje eu falei, nossa, dia 15, dia dos professores, né? Aí antes de eu começar a live eu tava fazendo uma arte aqui pra felicitar os professores. Então, assim, eu pensei do nada, já criei alguma coisa e já fiz, né? Mas às vezes no dia eu não tenho muita criatividade, mas daí eu começo a pensar, eu começo a fazer algumas leituras e as ideias surgem. Aí eu começo a dar uma olhada no feed de algumas pessoas aqui que também tem conteúdos muito bons. E aí as ideias vão surgindo. E aí eu consigo de fato desenvolver algum tema, algum assunto. Mas para as minhas legendas eu não olho para nenhum post, por exemplo. Eu simplesmente começo a escrever e vou desenvolvendo o que eu tenho que colocar no papel. No papel não, eu faço direto na legenda, né? E aí sai algum assunto, sai bem legal. Daí eu começo a olhar de novo, eu faço a releitura. Vejo se tá faltando uma vírgula. E outra coisa, gente, não deixar a vírgula voando, né? Ela tem que estar juntinha com a letra anterior, a última palavrinha anterior. E são detalhes que você faz que faz muita diferença. Agora começou uma chuva pesada aqui, gente. E esqueci de recolher minha roupa que tá ali, acho que vai molhar tudo, mas tá bom. Outra coisa, gente, então, eu queria deixar uma frase pra vocês aqui. Ela tá na Bíblia, tá? Ela tá em Romanos 12, de 6 a 8. Deixa eu abrir pra vocês aqui, que é a mensagem que eu queria deixar pra vocês hoje, tá? E falar também pra vocês lerem mais a palavra, terem mais contato com a palavra de Deus, porque é muito importante. Tem muitos códigos, como diz o Pablo Marçal, e a gente aprende demais com ela. E realmente é um lugar que você tem criatividade, você desenvolve mais conhecimento o tempo todo. Deixa eu só fechar a janela aqui, gente, senão vai molhar tudo aqui. Só um minutinho. Então, voltando. Então a passagem que eu quero deixar pra vocês é Romanos 12, de 6 a 8. E ela fala bem assim: temos dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada. É o dom de profecia? Profetizamos em proporção com a fé recebida. É o dom do serviço? Prestemos esse serviço. É o dom de ensinar? Olha que interessante, que hoje é dia dos professores, né? Então, que dediquemo-nos ao ensino. É o dom de exortar? Exortemos, tá? Você pode ver que a gente vem a ordem, né? Que é uma pergunta, e aí vem a ação, né? Quem distribui donativos, faça-o com simplicidade. Quem presida com solicitude. Quem se dedica às obras de misericórdia, façam com alegria. Então, essa mensagem eu acho legal porque quando eu estava lendo ela, tinha uma passagem que falava acima, que falava pra gente renovar a nossa mente. Daí eu falei, mas eu preciso falar alguma mensagem que vai falar no sentido para os professores. Que até a outra que eu ia falar é essa daqui, ó. Tá bem no comecinho, que é o Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Então também fala de criatividade, né? De renovar nossa mente. Então, essa é a passagem que eu queria deixar para vocês, a mensagem final. Também desejar um feliz dia dos professores para todos aí que se dedicam, até aqueles que não têm formação. Eu mesma, eu tenho a minha formação, eu tenho técnico de administração, e aí eu tenho gestão empresarial, que é a minha graduação. Então eu já tenho condições de dar aula para um técnico, né? Mas para eu poder, por exemplo, dar uma aula na faculdade, eu teria que ter uma pós-graduação, que é uma especialização, ou simplesmente um MBA também, que é feito com um tempo menor, normalmente é um ano e meio, ou de fato já ir partir direto para o mestrado, né, que seria também voltado para dar aula para a faculdade. E eu tinha realmente esse sonho, sabe? Mas aí eu comecei a conhecer um pouco mais da internet, entrar aqui no Instagram, e eu percebi que eu posso ensinar aqui mesmo. Eu não preciso ficar mais 4, 5 anos numa faculdade, até porque eu tô estudando, né? Eu voltei a fazer gestão de TI, tecnologia das informações,
mas já tô também, falta pouquinho para eu acabar, né? Porque eu eliminei várias matérias por conta da gestão empresarial, eu eliminei acho que umas 23 matérias. Então o que eu era para ser 3 anos virou 2 anos. Então assim, eu nunca parei de estudar. E a gente nunca pode parar mesmo. Só que agora, como eu encontrei com a internet, eu vejo que eu tenho condições muito maiores de estar ensinando aqui, alcançando muito mais gente do que realmente estando dentro de uma faculdade, dentro de 4 paredes, né? Então aqui, por exemplo, se eu estiver viajando, eu posso no local que eu estiver dando aula, né? Eu posso assim alcançar de fato as liberdades que a gente fala, né? A geográfica, a financeira, e essa que a gente realmente vai alcançar, assim, a geográfica, né? A financeira, e tem mais uma, esqueci agora aqui. Então, mas a gente precisa de fato ter assim, sabe, esse entendimento, saber que aqui a internet a gente pode proporcionar muita coisa, levar conteúdo de verdade, por mais simples que seja. Eu normalmente as minhas lives elas duram de 1h30 mais ou menos, né? Teve algumas aqui que passou até de 2 horas. Eu acho um absurdo porque é muita coisa, mas é que a gente tem muita coisa para ensinar. E olha que eu faço uma por semana. Se eu fizesse uma por dia, e a gente ia reduzir o horário, só que daí ia ser assuntos picados, não ia ser assuntos tão complexos ou mais densos como esse, né? E isso, o nosso aprendizado ninguém realmente pode roubar, né? A gente compartilha, a gente multiplica, isso mesmo. Por exemplo, que nem vocês estão assistindo aqui, daqui a pouco vai ter 20, 30, 40 pessoas que vão ser alcançadas de forma natural, né? Elas vão encontrar aqui a minha live e vão aprender com alguma coisa. Quando eu estou na faculdade, eu dependo, por exemplo, de uma graduação, eu dependo de autorização, né? Ou seja, a pessoa vai ter um salário, vai estar preso também ao salário, normalmente ela vai estar ligada ao CLT, vai estar presa lá também. E aqui você tem liberdade, você pode ensinar, eu não fiz faculdade. Então você pode ensinar a sua vivência, a sua experiência, você é mãe, você é pai, você tem o que ensinar. Você tem muito conteúdo, né? Até eu tô com o meu sogro, ele tem aí 78 anos, e eu falei pra ele, nossa, quantas histórias o senhor tem pra contar, né? Ele falou, tenho muitas, muitas. Até porque ele já mudou várias vezes, né? Quando ele tava casado e tal, com os filhos, ele mudou de várias vezes de estados, de um estado pro outro. Então assim, quanta história ele tem pra contar, né? Quanta experiência ele adquiriu em todos esses anos. E pensa, é uma pessoa sábia, com uma sabedoria gigante, sabe? Eu aprendo muito com ele, né? Então, é mais ou menos isso, sabe? Se você sabe alguma coisa do seu dia a dia, alguma técnica que você desenvolveu, alguma coisa que você tem aplicado na educação dos filhos, você tem condição de levar esse conhecimento. Ah, mas eu não tenho filho, eu só sou casada. Melhor também, tranquilo, você consegue também passar a sua experiência de casado, né? Por exemplo, eu encontro com muitas pessoas aqui que têm dificuldade para ter filhos. Eu tive essa dificuldade, né? Eu levei 5 anos para ter minha primeira filha, que agora está com 2 anos e meio. No meu livro eu explico certinho o porquê dessa questão dos 5 anos. Não é que eu fiquei 5 anos sem tentar engravidar, pelo contrário, eu tentei de tudo. Só não fiz o que era errado, né? Que eu, pelo menos, particularmente acho que é errado, você impedir de uma criança vir ao mundo. Eu sei que tem muitas pessoas que têm essa dificuldade, porque tem medo, e acha que o parto vai ser a coisa mais terrível do mundo. Não sei se vocês sabem aqui, mas o meu parto foi normal, porque eu queria que fosse normal. Aí tem pessoas que talvez falem assim, nossa, hoje em dia tá tão comum um parto cesárea, né? Mas não é que seja errado, pelo contrário, eu falo porque quando eu fui pra ter minha filha, eu falei, se tiver alguma complicação, alguma coisa que aconteça, a médica vai saber na hora, né, que tem que ser cesárea. Eu tava aberta pra isso, né? Mas o meu sonho, eu queria sentir aquela dor do parto. E de fato, gente, é uma dor assim insuportável, mas que na hora fica suportável. Na hora que você quer que a contração venha para sua criança sair, a contração não vem, é uma luta. É uma luta mesmo do seu espírito, da sua carne ali, sabe? E você tem que ter um processo de respiração profunda. Tem toda uma técnica que você tem que fazer na hora para que a criança saia, né? E foi tão engraçado porque o tanto de tempo que eu levei para ter minha filha foi o tanto de tentativas que eu levei para ela sair também. Foram 5 tentativas, na quinta ela saiu. Porque na quinta eu já tava assim, ó, pra você ver como é importante a tentativa, né?
Até umas pessoas falam, ah, quem tenta não consegue, mas a gente precisa realmente ir testando, tentando e testando mesmo, né? Na quinta vez ela saiu, porque eu já estava treinada. Na primeira vez eu fiz a respiração, não foi tão legal, né? Na segunda, na terceira, chegou na quarta, a médica falou, já tô vendo o seu cabelinho dela, da minha filhinha. E aí na quinta vez eu falei, eu quero ver esse cabelo, aí saiu, entendeu? Aí detalhe, depois você não sente dor mais nenhuma, sabe? Você nem lembra do que aconteceu, você nem consegue explicar como que você sentiu aquela dor. Então por que eu tô falando isso pra vocês? Você vai falar assim, nossa, aqui live tava falando do brainstorm, criatividade, agora tô falando de parto, né? Por quê? Porque é uma experiência que eu vivi e eu contei no meu livro, tá relatado lá, né? Até eu pretendo depois futuramente fazer um outro livro para detalhar mais ainda esse processo que eu vivi, contar muito mais profundo. Até eu tenho um livro que me acompanhou muito, né, que eu fazia as orações, que inclusive são as orações que eu compartilho aqui no meu feed. E nesse livro eu tenho relatos de cada dia, como eu estava, se eu estava bem naquele dia, com quem que eu encontrei naquele dia, o que eu passei naquele dia, né? Por exemplo, teve um dia que eu senti assim, minha barriga, minha criança, a minha bebê, ela chutava, né? Então assim, eu relato nesse livro, nas partes que tá a oração, eu coloco, ó, nesse dia a minha filha chutou a minha barriga, eu senti uns movimentos ondulados na minha barriga, né? Você sentia a criança ali rolando na barriga. Eu sei que aqui quem não é mãe já pode estar pensando assim, nossa, eu quero ser mãe para sentir isso. Talvez você esteja sentindo isso. Mas de fato eu passei por tudo isso, né? A gente já está planejando ter mais filhos, né? A gente tinha um projeto de ter 4. E se Deus quiser ainda vai dar tempo, né? Eu sou nova ainda, dá tempo. E pro mundo é loucura, né? E hoje eu vejo que a gente também tá vendo a família do Pablo aí, né? Até já tá falando sobre a base de tudo, né? Que é a nossa família. E 4, 5, 6 filhos, independente. Eu mesmo sou a filha número 4 da casa dos meus pais. E eu fico pensando assim, imagina se meu pai não pensasse em ter 4 filhos. Eu tenho certeza que eu nem estaria aqui falando com vocês agora, passando a minha experiência de vida, passando um pouco do conhecimento que eu tô trazendo pra vocês, dos meus aprendizados. Então assim, se você tá aqui na live, você tem um sonho de ser mãe, você talvez assim, ah, não é momento. Não, sempre é momento, mas você precisa de realmente entregar esse projeto pra Deus. Ó, projeto, né? Um projeto. Um filho, uma família é um projeto. A gente precisa realmente planejar. Não que o filho seja planejado, mas você precisa pensar assim, nossa, se eu pretendo ter um filho, então eu vou preparar a estrutura para que esse filho venha, né? Vou deixar a minha casa tranquila, harmônica. Detalhe, você precisa ter realmente esse descanso, essa tranquilidade, porque muitas mulheres, elas não conseguem engravidar por causa desse excesso de tarefas, sabe? É workaholic, né? Trabalha o tempo todo, só pensa em trabalhar, trabalhar, e dinheiro pra cá, dinheiro pra lá. E carreira, né? Ah, eu quero minha carreira, tal, eu quero ficar com corpo bonito, eu não quero engordar, né? E vou falar pra vocês, viu? Você só engorda a barriga se você quiser, né? Porque depois você emagrece tudo de novo, você consegue recuperar, né? Mas a idade, o tempo que vai passar, você não consegue recuperar mais, já foi. E a gente sabe que a mulher, ela chega a uma certa idade, né? Passou ali dos 35, já começa a ter uma dificuldade para engravidar, né? A gente vai, conforme a gente vai passando o tempo, os nossos óvulos, eles vão diminuindo, né? Coisa que lá por 25, 20 anos a gente tinha bastante. Então pensa assim como se fosse um saco de laranja, né? O saco as laranjas vão saindo desse saco, vai diminuindo a probabilidade de engravidar, né? Já o homem é tranquilo, né? Porque o homem ele tem condições até 90 anos aí ou mais ser pai ainda, né? Ter ali a produção dos espermatozoides, né? Eu não sou especialista nesse assunto, mas o pouquinho que eu sei já consigo compartilhar. Então, é basicamente isso. Inclusive no meu livro tem uma dica especial, que agora eu já nem tô falando muito abertamente, porque tá no meu livro de fato. Eu falava abertamente, eu sei que algumas pessoas de vez em quando eu oriento, eu falo com algumas pessoas. São dicas simples que você pode seguir aí. Uma delas é realmente o descanso, né? Senão realmente você não consegue engravidar. E eu tava num nível muito alto de estudar bastante, trabalhar bastante, cuidar da casa, sabe aquela loucura? Então a minha cabeça estava muito concentrada nisso. E eu não conseguia concentrar pra ficar grávida, né? Pra ter uma gestação saudável, por exemplo, né? Então, o dia a dia a gente faz com que a gente fique com tanta preocupação, a gente começa a colocar tanta coisa na frente, começar a colocar a carroça na frente dos bois, como diz aqui na minha cidade, ou na minha região também,
E aí a gente começa a falar assim, não é necessário ter um filho, eu vou ter um cachorro, só já tá bom, né? E é interessante que assim, com meu esposo, ele fala assim, que a casa que não tem filho, você calcula pela quantidade de cachorro. Se, por exemplo, a pessoa tem um filho, pode ser que ela tenha um cachorro, né? Ou dois. Aí se ela tiver 2 ou 3, é porque ela não tem nenhum mesmo, né? Daí ela vai acumulando os cachorros, né? Não que seja errado ter cachorro, pelo contrário, eu tenho 2, eu sempre tive cachorro, né? Eu tive um grandão, que já morreu um tempo atrás aí, e eu tenho 2 pequenas, né? E até eu gostava muito, porque como eu não tinha filho, então eu tava ali cuidando dos cachorrinhos, e dá muito trabalho, né, gente? E depois que vem uma criança, fica mais trabalhoso ainda, porque daí você não consegue dar atenção pra todo mundo, né? Principalmente nos primeiros dias. Então é preciso avaliar tudo isso. Então o tanto de cachorro que você tem na sua casa é o tanto de filho que não tem, né? Então assim, até o meu esposo teve um discernimento ontem, né, na live do Pablo, a gente tava acompanhando, né? E ele falou assim, muitas vezes o casal, né, um pode ser culpado por isso, né, por não querer ter filhos. Às vezes a mulher quer muito, o homem não quer, né? Esse é um assunto realmente a gente tem que debater muito. Às vezes o homem quer e a mulher não quer. Porque eu quero manter meu corpo saudável, eu quero manter minha estrutura do jeito que tá. Porque assim, quando você tem um filho, o organismo da mulher, ele muda totalmente. Você muda você começa a sentir gostos diferentes. Eu mesmo na minha gestação, eu senti gosto de muitas coisas diferentes, né? Eu gostava gostando mais de frutas azedinhas, e eu normalmente não curtia muito essas frutas azedinhas, né? Então, o meu corpo estava pedindo isso, né? Então você começa a ter uns hábitos diferentes. Tem momentos que já não pode abaixar tanto. No comecinho da gravidez você tem que tomar muito cuidado, porque os 3 primeiros meses é muito crucial, né? Se você fizer muito esforço, é arriscado você perder de fato, né? Ter um aborto natural. E é uma coisa tão discutida hoje, né? As pessoas realmente têm abortado muito. E aí minha esposa falou assim, se o homem não tá querendo, tá forçando a barra, não tá fazendo, por exemplo, alguma coisa que a mulher gosta, por exemplo, não tem cuidado da relação conforme deveria cuidar, aí é que nem o Pablo falou, né? As crianças estão lá em cima esperando, falar, acho que agora ela vai me chamar, ela vai me convocar. E daí você vai e fecha a porta, né? Pra aquela criança. Então você imagina quantas crianças não estão lá esperando a gente só dar um sim, e aí ela realmente desce e faz toda a nossa festa aí, né? Que quem tem filho sabe que é uma alegria total. E a gente realmente tem uns dias de dor de cabeça, que é normal, né? Porque educar não é fácil. Porque eu tô falando isso também já encaixa nessa educação, né? Porque hoje a gente tá aos dias dos professores. E não é que a gente tem que deixar, a gente tem que educar na casa. E aí na escola é pra gente fazer um complemento, né, da educação. Mas não é pra deixar para os professores educar os nossos filhos. Pelo contrário, né? Nós temos que assumir o governo da nossa casa, né? E colocar os generais aí, nossos filhos, né? Pra ir na escola e ensinar. Não só aprender, mas ensinar. Então, eu vejo que hoje, eu mesmo, quantas vezes eu vim na casa dos meus pais, né? Quando eu tava na escola, eu trazia meu caderno cheio de informações e eu mostrava, às vezes eles nem davam tanta atenção. Mas não é porque eles não queriam dar atenção, é porque cada um tem uma forma de comportamento, cada um tem uma cultura diferente, né? Mas aquilo fazia falta pra mim, sabe? Eu queria compartilhar com alguém aquilo que eu tinha feito com muito carinho, né? Com muito, assim, agrado. E não ter alguém pra ver aquilo que eu fiz. Então é mais ou menos isso. Imagina você ter um filho, boa noite. Você tem um filho e aí de repente, assim, ele traz alguma tarefinha da escola pra você e você nem dá bola pra ele. Isso aí vai marcar a história dele. Ele vai chegar um tempo lá na frente, lá ele vai ter marcas, né? Ele vai ter traumas, que a gente fala aí, os bloqueios, né? Então, a gente precisa realmente assumir nosso governo, educar as nossas crianças da forma correta, dar atenção para elas, né? Ensinar o que a gente aprendeu. Não deixar, não terceirizar a educação dos nossos filhos, né? Tá ali o tempo todo dando atenção de fato, ajudando no que eles precisam. Eu mesmo, minha filha, ela me surpreende, porque tudo que eu tô fazendo, ela me acompanha e às vezes eu até falo assim, não, isso daí você não pode fazer, porque é o nosso cuidado, que é comum, né, da mãe, do pai. E aí eu percebo, não, é porque ela também quer fazer aquilo que eu fiz, né? Hoje mesmo eu tava trocando a sacolinha, um exemplo, a sacolinha, né, da lixeirinha, e aí no que eu tirei a sacolinha de lixo pra levar fora, né, porque daí já ia passar um caminhão de lixo pra levar, né, aí de repente ela veio com a sacolinha lá e colocando ali, daí eu falei, você quer aprender? Então vamos ensinar então.
Aí eu ajudei ela e ela colocou assim do jeitinho que eu faço, sabe? Colocando a sacolinha, encaixando ali no cestinho de lixo. E eu falei, impressionante, 2 anos e meio e ela despertou esse interesse nela em querer fazer isso. E esse é o momento. Eu falo que os 2 anos de uma criança é assim, a idade muito gostosa porque eles querem aprender de verdade. Pelo menos a minha é assim, sabe? Eu tô o tempo todo ensinando, educando, pegando firme também, né? Mas levando pra ela aquilo que ela precisa e ela sente isso, ela sente essa educação, porque eu não sei que impacto isso vai gerar nela, né? Então agora já até, devo até tá dormindo um pouquinho lá já. Deu um pouquinho de trabalho, né? Ela queria dormir um pouquinho mais cedo, a gente deu uma seguradinha, que eu normalmente eu não gosto de fazer isso. Mas meu esposo falou assim, não, vamos dar uma seguradinha, porque daí você consegue fazer a live mais tranquila, aí também já janta e fica tranquilo, né? Mas ela tava pedindo água já. Ela falou, não, eu tenho sono, quero dormir. Né? Eles gastam muita energia. De vez em quando eles querem ficar mais tempo acordado, mas é normal, né? Então assim, a gente precisa valorizar a nossa família, cuidar de cada um, realmente prestar atenção no que está acontecendo no dia a dia, observar o que eles estão aprendendo nas escolas, né? E aqui na internet também, né? Por exemplo, a minha filha, eu não dou o celular para ela. Tem muitas pessoas que educam os filhos com o celular. É mais tranquila, mais fácil, deixa lá, né? A televisão também. A televisão eu ligo raramente aqui em casa. E quando eu ligo é pra educar mesmo, né? Que tem agora a escolinha online, né? Acho que é minha escolinha online, que é do Janguia Diniz. Então eu coloco também alguns vídeos que ele proporciona, né? Que ensina, né, didaticamente algumas coisas da escola. É bem legal. Então a gente precisa proporcionar esse ambiente agradável na nossa família, levar o conhecimento, até porque isso vai influenciar na criatividade delas, né? Eu vejo que se a criança está de frente a uma tela, de frente à televisão, de frente a um dispositivo, um celular, ela não tem a opção de ter a criatividade, ela vai receber uma informação pronta, que é uma imagem pronta para ela, e ela não vai conseguir raciocinar o que está acontecendo, né? Aí se tem um adulto perto com um livro, ensinando a pintar, ensinando a escrever, e você vai ali, é uma oportunidade. Eu mesmo, eu ensino a minha filha assim. Isso. Ah, você fez a escolinha online, legal. A minha filha, eu faço assim com ela. Eu sei que as pessoas falam assim, ala uau uau, né? Que é o cachorro, né? E aí eu lembro que o pediatra dela falou assim, ó, quando você for ensinar a sua filha, fale com ela como se ela fosse um adulto, uma pessoa já adulta, converse com ela normal. Pra quê? Para que ela comece a falar certo e não aprenda a falar errado. E tenha dificuldade depois na escolinha. E aí eu via que eu falava certo e algumas pessoas ao meu redor falavam errado. Aí eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. Então eu vou ensinar pra ela onomatopeia, que é os sons das coisas, né? Acho que eu não me engano é isso, onomatopeia. Aí o que eu falo pra ela assim, como que o jacaré faz? Daí ela faz os gestos, né? Aí como que a cobra faz? Como que o leão faz? O leão é mais impressionante, ela faz, né? Bem, assim, bem legal. E uma coisa que eu ensinei pra ela também, a gente vai em todos os lugares, eu falo pra ela, como que você faz com medo? Ela faz ya, né? É assim que ela faz com medo. Então eu já ensino pra ela desde pequenininha. Então eu ensino pra ela os sons das coisas, que ela tá aprendendo a falar também, né? Tá devagar um pouco, mas já tá aprendendo a falar, mas entende tudo, né? Isso que é o legal. Então eu ensino pra ela os sons, já que, né, talvez ela fale assim, como que o cachorro faz? Uau, né? Então ela sabe que o cachorro faz uau, mas não é que o cachorro é o uau, né? Então é uma dica simples, mas que você já tem que começar ali, porque senão a criança começa a ensinar tudo errado. É a mesma coisa, tem uma colega que fala assim, que ela ensinou, até uma profissional aqui no Instagram também, ela fala assim, que ela falava pro brócolis, é árvore verde. Até hoje o filho dela já tá velhinho, ele fala que é uma árvore verde, não um brócolis, né? Então, você cria uma cultura, você cria alguma coisa na cabeça dessa criança. Então, você tem que ensinar o que é de fato aquilo, né? Para que ela aprenda da forma correta. Então, basicamente é isso, essa mensagem que eu queria deixar para vocês, né? Esticou um pouquinho, a gente começou a falar de filhos aqui, porque é um assunto muito gostoso. Quem sabe a gente pode fazer uma live também só para falar disso, né? De como educar os filhos, né? Quais as dicas aí que a gente pode dar, né? Pro nosso dia a dia, para que ajude a gente também a ter filhos escritores. Em breve eu pretendo fazer minha filha escrever também, a gente tem um livrinho aí dela, né? Para que ela já possa lançar também e publicar, né? Quem sabe, né? Um sonho bem legal. Que eu falei, nossa, eu demorei tanto para ter meu primeiro livro, né? Por que eu não vou ajudar minha filha a ter o primeiro dela bem cedo, né? Já pequenininha, né? Porque quanto mais cedo começa, melhor fica. Então, assim, tudo é um treino,
A habilidade ela precisa ser desenvolvida todos os dias, né? A gente tá fazendo as lives aqui. Eu tenho certeza que da minha primeira live para essa de hoje já tô bem melhor. A gente vai evoluindo. Tem momentos que quer dar um branco na cabeça, a gente tem que dar uma equilibrada, né? E puxar um outro assunto, é normal. E a gente vai olhando para as telas aqui, é muito complicado olhar para uma telinha, né? Mas a gente sabe que tem vidas de outro lado, né? Então isso nos motiva, nos incentiva e nos deixa cada vez mais ativados a trazer mensagens boas aqui para a internet, para as pessoas que estão aqui. Eu espero que eu tenha atingido a meta de vocês, né? O objetivo de vocês dessa live. A gente falou sobre brainstorming, né? Que a gente tem criatividade, uma chuva, a gente tem uma tempestade de ideias. Então a gente precisa fazer realmente o confronto das ideias, né? Colocar o cérebro para funcionar e de fato usar tudo isso. A gente, depois que a gente libera todas as ideias que foram desenvolvidas nas rodadas desse grupo de 6 a 12 pessoas, a gente precisa de fato colocar em prática. O que de melhor eu adquiri, né, nessas ideias que foram desenvolvidas por cada uma das pessoas envolvidas? E realmente colocar em prática. Então eu desenvolvi um método. Legal, vamos começar então a colocar em prática, a testar, ver se vai realmente dar certo. Se não der, a gente volta a fazer uma outra rodada e assim sucessivamente. Mas é uma ferramenta que você pode usar diariamente. Simples que seja, né? Não precisa colocar tudo isso que eu coloquei aqui, porque se você for fazer ela de forma individual, ela é mais simples. É só você realmente pegar uma caneta, um papel em branco. Eu recomendo que você pegue uma folha sulfite, que é bem grande, né? Não só um pedacinho de papel de pão, né? Mas sim uma folha sulfite em branco. E realmente vá colocando tudo o que você pensa, sabe? O que você quer escrever. Vai ali, sabe? Soltando as ideias no papel. Depois você vai estruturar. Nossa, isso aqui posso desenvolver um livro sobre esse assunto. Legal. Nossa, eu li um livro, que no caso a gente tá falando hoje, eu dei a dica desse livro aqui, né? Mentes Extraordinárias, como desenvolver todo o potencial do seu cérebro. Eu conheço um livro, li ele, eu tenho muito conhecimento dele, então fala dele, faz uma live e fala dele. Mas olha, deixa gravado. Não tenha medo, gente. Sério, fuja do medo. Faça com que o medo tenha medo de vocês. Então, deixa salva a live, faça uma live nem que seja curtinha, só para vocês fazerem um insight desse livro, o que vocês aprenderam. Eu falo que se você não fizer no dia, no outro dia você não quer fazer mais, o nosso cérebro ele quer nos enganar, ele faz com que a gente se sabote e a gente fala assim, não, deixa para depois. E a energia daquele dia a gente acaba perdendo, né? Então é preciso que a gente realmente coloque em ação, deixe a nossa mente aí livre para pensar, para fluir, entre em contato com a natureza, com novas pessoas, novas mentalidades. Eu não consigo agora sair da minha casa e reunir com pessoas. Então pega um livro e começa a ler ele. Automaticamente você vai estar tendo contato com novas pessoas, né? Porque o livro ele tem uma pessoa que escreveu, mas tem vários envolvidos no livro, né? Tem várias pessoas que fez a narrativa dele, tem vários personagens envolvidos. Então você vai estar entrando em contato com pessoas aqui sem sair de casa, sem sair nem do lugar. Mas o seu olho vai estar ali correndo as páginas do livro, adquirindo conhecimento, sabedoria, né? Eu recomendo também que vocês tenham um momento de meditação da palavra, fazer as suas orações diárias, entrar em contato com a palavra de Deus, né? Porque ali que flui, que emana tudo isso, né? A nossa fonte, a nossa base para educar os nossos filhos, as nossas famílias, as nossas empresas e tudo que tudo que está ao nosso redor. É realmente a nossa base, a nossa direção, né? E é um momento que Deus fala com a gente, né? Assim como a gente pode estar lendo a palavra aqui, Deus ele fala através da gente, a gente também fala de Deus para as pessoas e é algo sim muito legal. A gente pode estar desenvolvendo muita coisa. E eu recomendo de fato que vocês tenham esse momento com a palavra, não fujam dela. Mas eu não entendo. Leia pelo menos um versículo, sabe? Eu acho legal porque tem as cartas de São João, ela fala do amor de Deus, né? Então comece por lá também. Eu quero ler Provérbios. Leia Provérbios, Salmos. Se tiver dificuldade, não esquenta a cabeça, né? Escreva aquilo que chamou a sua atenção, compartilhe aqui no Instagram, compartilhe nos seus stories, né? Então assim, tem assim uma rotina que você de fato consiga passar isso para frente, né? Para que você desenvolva cada vez mais as suas habilidades, a sua criatividade, faça com que o seu cérebro trabalhe de fato a seu favor,
né? E que não seja assim, ele dominando todo o seu corpo, mas que o seu corpo aí, a sua alma, realmente esteja governando sobre tudo isso. E você vai conseguir desenvolver muita coisa e gerar novas ideias, novos produtos, né, novos métodos. Aí você vai falar assim: nossa, eu descobri fazendo perguntas através do brainstorming que eu tenho essa habilidade, que o meu comportamento é esse, que eu tenho essa capacidade que eu nem sabia que tinha. Eu mesmo desenvolvi muitas capacidades escrevendo. Eu descobri que eu conseguia escrever rápido muitas coisas e assistindo, por exemplo, um vídeo, fazendo transcrição de tanto que eu fazia, sabe? Eu falei: nossa, então eu tenho essa habilidade de escrever bastante e conseguir manter o raciocínio enquanto eu escrevo. Então, por quê? Porque de tanto escrever, eu precisei realmente, né, sangue, suor e lágrima. Precisei fazer isso para que eu conseguisse me encontrar com essa habilidade. E hoje eu falo de livros, né? Ainda tô assim, no embrionário ainda, né? Tô começando, mas eu já consigo passar muita informação daquilo que eu aprendi. Ainda estou aprendendo, porque, como eu falei, quando você faz uma faculdade, começa a estudar alguma coisa, você nunca mais para de estudar. É algo assim, é tipo um alimento. Você tem que se alimentar todos os dias, porque todos os dias vão ter coisas novas, assim como a palavra, né? Se você abre uma passagem hoje e lê ela, você entende algo, uma coisa. Se você lê amanhã ou daqui a um mês, você já vai entender outra coisa. Então, assim, você sempre está colhendo coisas novas, né? Então, é algo muito interessante. Então, assim, eu queria deixar para vocês isso hoje, para que vocês realmente busquem o autoconhecimento, busquem realmente praticar essa ferramenta que é muito legal. É interessante, né? Eu falando de tempestade, eu falava assim na minha legenda da live de hoje, né? Vocês topam enfrentar uma tempestade? E de fato, hoje tá chovendo, tá tendo uma tempestade lá fora, né? Parece coincidência, talvez, mas acho que é só para validar aquilo que a gente já tá fazendo aqui mesmo, passando informação, levando conhecimento para vocês, né? E Deus, ele é muito providente, né? Fez com que a gente conseguisse chegar até o final dessa live. Eu passei assim muito conteúdo para vocês. Quem chegou depois também, só avisando que essa live vai ficar salva. Você pode estar realmente reassistindo, anotando com calma, tá? Não sei se eu falei rápido, mas eu tentei falar o máximo que possível, até passou um pouquinho da hora aqui. Mas é muito conteúdo mesmo. Até a gente vai estar desenvolvendo alguns posts aí depois para desenvolver um pouquinho melhor essas ideias. E também eu deixo depois um descritivo aqui na minha legenda de um pouco que a gente discutiu aqui nessa live. Depois vocês podem também estar consultando e estar utilizando essa ferramenta. E na internet tem muita coisa também, né, gente? A gente pode estar aprendendo muito aí também quais são as outras formas de utilizar essas ferramentas. Talvez, eu acredito que com certeza, na semana que vem eu vou estar falando sobre PDCA, né? Que é uma outra forma de planejamento também. É um ciclo, né, que a gente passa aí de planejar também, e vai ser bem legal. Eu acredito que eu já vou deixar certo para a semana que vem essa ferramenta, né? Eu deixei proposital para a semana que vem porque eu quis falar na semana passada do 5W2H, hoje do brainstorming e na semana que vem o PDCA. Porque depois também vai ter aquela do Ishikawa, que é o peixe de espinha de peixe. Também é uma metodologia bem legal de se utilizar. A gente pretende trazer aqui também. Várias coisas que eu aprendi na faculdade e algumas coisas a mais que eu desenvolvi depois. E eu tô querendo trazer para vocês aqui para ficar registrado e para que a gente passe esse conhecimento à frente também de uma forma diversificada, de uma forma mais simples, né? De uma forma voltada para os livros também, tá bom? Espero que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida, mas eu vou deixar depois aqui, que eu finalizar a live, eu vou deixar uma caixinha de perguntas pra vocês, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, como toda semana eu faço, tá? Vou ver também se eu começo a colocar durante a semana mais caixinha de perguntas, não só a caixinha de perguntas pós-live, mas durante a semana também, pra gente poder estar... Eu preciso desenvolver mais isso também, viu, gente? De responder mais perguntas, porque eu respondo melhor escrevendo do que falando. Mas por quê? Porque eu tenho que desenvolver mais. Mas para falar em live, assim, eu tenho mais facilidade. Mas a gente precisa ir melhorando. Descobrir qual é o seu ponto fraco e o que você precisa desenvolver hoje. Então você precisa realmente se conhecer. E eu só descobri isso depois que eu comecei a falar aqui. Então você vai se descobrindo aos poucos. E você vai realmente falando, nossa, o que eu tenho que fazer para melhorar essa minha situação? Então eu tenho que buscar alguma ferramenta, eu tenho que buscar alguém que conhece esse determinado assunto para me ajudar. Então
buscar sempre ajuda, pedir aí recursos, né, de pessoas que pessoas também são recursos, né? Pedir ajuda dessas pessoas para que a gente consiga desenvolver alguma coisa que a gente não tem assim muito desenvolvido, por conta realmente de treino, né? Então acredito que na semana que vem vai ser assim o PDCA, para que a gente desenvolva bem legal aí os nossos projetos e as ferramentas que a gente traz aqui, ela tanto serve para livro como para processos, negócios, empresas, equipes, para a família, para o seu dia a dia, para suas tarefas, o que seja, né? Aquilo que você realmente quer planejar, são realmente ferramentas de planejamento e para desenvolver a nossa criatividade, que é natural, não é somente um dom de Deus, mas ela é para todos, né? Ela é um potencial humano, tá certo? Agradeço muito a presença de vocês e acredito que vocês aqui também já vão um dia ter essa capacidade de estar ensinando aqui na internet. Espero que eu tenha incentivado vocês aí a realmente se expor aqui um pouquinho na internet, mas nesse sentido de ensinar, né? Não fazer assim uma exposição que não tem valor algum, né? Porque às vezes as pessoas se expõem, mas não transmitem nenhum valor, né? Pelo contrário, parece que afasta mais a gente ainda dos princípios de Deus. Mas agradeço muito a presença de vocês. Também deixar aqui meu parabéns para todos os professores que se dedicaram tantos anos aí às nossas vidas, né? Para que a gente chegasse nesse nível que a gente está hoje, né? Agradeço muito vocês para ficarem até o fim aqui na live. E depois reassistam essa live novamente, anote o que vocês precisam aí, tá bom? E a gente vai se conversando ao longo da semana aí, tá bom? E fiquem com Deus, né? E tenham uma excelente noite. Eu vou deixar essa live gravada. E lembrando que eu vou deixar depois a caixinha de perguntas para vocês também. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar me perguntando, tá bom? Tô disponível para vocês aí. E é isso, gente. Então até a semana que vem. E eu me despeço de vocês aqui agora, para que a nossa live não fique mais longa ainda, porque se deixar eu fico falando até amanhã. E não é essa o intuito, né? Tá bom? Então, vamos tirar o nosso print. Tava esquecendo já aqui, ó. Ver se vocês conseguem. Vou desativar os comentários um minutinho, pra gente tirar o nosso print, tá? Então, prepara aí já. Vê aí se vocês tiraram. Vou ativar novamente os comentários. E é isso, gente. Eu agradeço muito a presença de vocês, tá? Até semana que vem. Normalmente a gente faz aqui de sexta-feira mesmo, tá? Se eu tiver alguma mudança eu aviso antes. Mas acredito que de sexta a gente ficou um dia bom pra gente fazer as lives aí. Agora também, se eu não me engano, tá tendo a live do Pablo Marçal aí da Base de Tudo, né? Se alguém puder também correr pra lá depois. Acho que tá aí também no YouTube. Tá bom? E espero vocês semana que vem, tá bom? Um abraço muito grande de vocês aí. Um beijão no coração de cada um de vocês. E agradeço por vocês ficarem até aqui agora, né, nesse momento participando da live, tá bom? Eu agradeço muito vocês. E aqui não falei, quem quiser depois falar comigo também, só me chamar e a gente vai marcar um horário pra gente conversar. E fiquem com Deus, tá bom? Uma boa noite. E não esqueçam de dar um abraço em alguém aí, pra vocês ativarem aí a glândula do timo aí, né? A glândula do amor, para vocês se sentirem um pouquinho bem, dormir, terem uma noite boa de sono e aumentar a criatividade, né, gente? Porque o abraço ele faz com que a gente realmente acalme-se, né? Tenha assim uma calmaria, né? Tá bom? Então, fiquem com Deus, até a próxima e espero que esse conteúdo tenha agregado muito valor na vida de vocês, tá bom, gente? Tchau, tchau. Beijão aí no coração de cada um de vocês, tá bom? Eu vou fechar a live aqui agora, gente. Tchau, tchau. Um beijão.